Boa noite a todos, sejam bem-vindos a todos os alunos da Escola de Teologia da região episcopal Santana, aqui da Arquidiocese de São Paulo. Também acolho com muito carinho aqui demais visitantes da nossa plataforma digital aí. Também pessoas que eu convidei de outras cidades que eu dei aula, Bragança, também Atibaia, Itatiba, enfim, convidei várias pessoas que nesse tempo de pandemia, né, os padres têm alguma dificuldade quanto à formação. Então nós estamos aqui reunidos, vamos pedir a Deus que nesse encontro, primeiro encontro da Cristologia, o Espírito Santo nos ilumine, também esteja no coração de cada um de vocês, para que possamos compreender melhor e de uma maneira mais profunda quem é esse Jesus Cristo, aquele que vem em nome do Senhor. Vamos procurar compreender aí e procurar aprofundar a questão da nossa fé e como é que nós podemos ter uma visão mais próxima de Jesus Cristo, desse grande mistério que mudou completamente as coisas, né? Mudou completamente o tempo, mudou completamente a história da humanidade. Esse tempo também é um tempo em que a questão do ensino, ele está sendo prejudicado. E a nossa, tanto no ensino aí das escolas em geral, também quanto à formação da nossa escola de teologia, né? E o ensino é algo primordial, algo essencial, né? Na maior parte dos países, o ensino vem em primeiro lugar, é uma grande prioridade para todos. Jesus Cristo também, ele, como está relatado ali por Marcos, né? depois que prenderam, né, João Batista, quando João Batista foi preso, Jesus se retirou lá para a Galileia. E ali começou a realizar inúmeros milagres, curas, enfim, curou também ali a sogra, nesse momento, ele cura ali a sogra de Pedro, expulsa demônios, enfim. E num determinado momento, depois de realizar muitos desses milagres, né, ele, numa madrugada, ele se levanta e ele vai para o monte. Nos textos sagrados, toda vez que se vai para o monte, é ali um contato, um diálogo, um momento de oração íntima com Deus. E Jesus indo para o monte, indo orar, ele vai lá e fica na madrugada e o começo da manhã. Imediatamente vem ali Pedro e os discípulos e os apóstolos ali, que tinham sido chamados por Jesus, e Pedro diz assim para Jesus: vejam, estão todos te esperando lá, venha que estão todos te esperando. E Jesus diz assim para Pedro, fala assim, olha, vamos para outros lugares, vamos aqui para as redondezas, vamos para outros povoados, para ensinar. Para ensinar. Eu estou falando aqui da tradução que nós usamos na liturgia, né? Eu vim para ensinar. Outros textos falam que ele diz assim, na tradução, né? Lógico, a questão da tradução, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, diz que ele veio para pregar. E ele diz assim, foi para isto que eu vim. A gente pode imaginar Pedro olhando para os discípulos, para os apóstolos ali, e deve ter dito, não estou entendendo, ele já atendeu tanta gente, atendeu tantas multidões, de repente ele vai deixar aquele povo lá? Com certeza Jesus já tinha curado a maior parte das pessoas que estavam com algum grau de gravidade, né? É lógico que Jesus não era insensível à dor, não era insensível ao sofrimento do outro, muito menos Jesus, né? Ele está em primeiro lugar ali
nessa questão da empatia, de se colocar no sofrimento do outro. E aí, Pedro não entende bem aquilo. Né? Ele olha para os e fala, mas escuta, né? Mas será que ele não vai descer lá, não? E ele mostra ali qual é a sua prioridade. Ele tinha pouco tempo, né? Ele tinha pouco tempo, e o mais importante, o que era? Era anunciar o reino de Deus, era anunciar para todos que é um tempo novo, um tempo onde as pessoas serão renovadas pela ação do Espírito, um tempo em que Deus está presente na Terra, onde aquele que era divino se apresenta como ser humano e anuncia uma nova época, anuncia ali um novo período, né? Um novo período. Quando a gente, falando em novo período, né? Esse Jesus Cristo que vemos aí, ele é um Jesus que se manifesta de várias maneiras. E ele tem diversos sinais. Nós podemos ver os sinais até em coisas simples. Eu, tá certo que sou teólogo, sou diácono, aliás, acho que não me apresentei, eu sou o diácono Eduardo. Ainda acho que não está aparecendo aí, mas eu sou o diácono Eduardo. E quando a gente olha para o que a gente chama de folhinha, né, para um calendário, a gente olha lá no calendário e vê uma data. A data de hoje, por exemplo. Hoje é dia 20 de abril de 2021. O que significa isso? Se uma criança daquelas que perguntam muito, né, perguntar, e as crianças sempre nos surpreendem, se ela perguntar, disser, bom, mas e o que é isso, mãe? Por que 2020, 2021? E o que está representando ali, na verdade, é que há 2020 anos, 3 meses e 20 dias, veio nos visitar alguém que era divino e veio viver aqui como um humano. A cada instante que olhamos o tempo, olhamos o calendário, devemos nos lembrar disso. E aí a criança poderia dizer assim, mas então esse aí é muito importante, não é, mamãe? É muito importante. Né? Não é qualquer um que muda a referência para se contar o tempo. Não é qualquer um. O Ocidente, é lógico, nós estamos falando aqui de uma grande maioria, de uma grande parcela do mundo, o mundo ocidental. Mas mesmo o mundo oriental, se você considerar China, Índia, enfim, budistas e outras religiões, né, ainda assim os computadores lá têm que fazer, se quiserem investir em Nova York, na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres ou na Bolsa de São Paulo, os seus computadores têm que fazer a conversão para a data do nosso Senhor Jesus Cristo, que é essa nossa referência. É esse aí que nós vamos refletir durante estes 5 encontros. É uma primeira experiência aqui nessa questão dessa plataforma digital, né? Esperamos que tenhamos sucesso nessa nova maneira aqui de transmitirmos conhecimento, transmitirmos a nossa fé. Outro momento também que o mundo percebe esse Jesus Cristo é uma data de 25 de dezembro. No dia 25 de dezembro, parece que as pessoas se transformam interiormente. Espiritualmente, parece que se sensibilizam. Até as crianças que perguntam o que está se comemorando, certamente não é o Papai Noel, não que criança não precise receber um presente ali no Natal, mas não é isso. Estamos comemorando a entrada
do Filho de Deus na humanidade. Estamos comemorando ali a entrada do Filho de Deus, que se tornou um homem, que se tornou um ser humano. É o divino que vem viver como uma pessoa humana. João, no seu evangelho, diz de uma maneira tão bonita: e o Verbo se encarnou, né, e viveu ali entre nós. O Verbo se encarnou, o Verbo se fez carne, se fez ser humano. A segunda pessoa da Trindade, ele participa, então, dessa nossa humanidade. Já tinha enviado ali, Deus já tinha enviado os profetas que revelaram a Deus, já tinha enviado seus anjos, já tinha enviado tanta gente, né, os agiógrafos, né, que chamamos de agiógrafos. O que é um agiógrafo? Agiógrafo é aquele que redigiu o texto sagrado, inspirado pela ação do Espírito Santo de Deus. É um agiógrafo. A gente conhece agiógrafo? Já ouviram falar de algum aí? Vocês conhecem? Pois é. Em toda celebração, em toda missa, nós ouvimos lá: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Quem que é o geógrafo? É Marcos. Né? Carta de Paulo aos Filipenses. Quem é o geógrafo? É Paulo. É Paulo que está escrevendo ali aquele texto que a igreja considerou sagrado, considerou canônico, né? E que serve como referência para que nós possamos perceber a revelação de Deus. Então, nesse dia 25 de dezembro, acontece ali uma coisa muito diferente. As pessoas se sentem mais fraternas. As pessoas sentem que não é apenas esse mundo que deve dirigir as nossas ações, os nossos pensamentos. As pessoas trocam presentes, principalmente as crianças, né? As pessoas fazem ali uma avaliação da sua caminhada espiritual, fazem ali um momento de reflexão de como estão indo na sua relação com Deus, na sua relação com o próximo, né? Se sensibilizam espiritualmente enquanto pessoas do bem, né? E ali nós temos ali muitas conversões, é um momento de conversão, é um momento ali muito importante, né? E isso tem tudo a ver com a cristologia, com esse Jesus Cristo que estamos aqui refletindo, né? Também temos um dia muito importante, que é uma sexta-feira, chamada Paixão de Cristo. O povo, né, na sua tradição, termina chamando de Sexta-feira Santa. Mas, sendo mais objetivos, e já que estamos falando numa escola de teologia, é a Paixão de Cristo, onde ali o Cristo é imolado, onde o Jesus Cristo, ele, naquele momento, ele começa, segundo João, tudo acontece na cruz, né? Para João tudo acontece na cruz, é ali que começa a saída desse Deus que faz uma experiência humana, que vem marcar de uma maneira muito forte a humanidade, através dos seus ensinamentos, através de suas atitudes, né? Ele que vem nos ensinar muitas vezes a sermos mais humanos, né? Alguns teólogos dizem assim: Jesus era tão humano, mas tão humano que só podia ser divino, né? Só podia ser divino mesmo. Tamanha era a sua ternura para com o ser humano, para com o outro. Mas nós vamos dar uma olhada, nós vamos ver nesses evangelhos os diversos aspectos de Jesus, os diversos aspectos desse Jesus que se apresenta, né? Então, na sexta-feira também é outro momento em que é feriado, as pessoas não trabalham, você pode ser um ateu,
né? Pode ser um judeu, pode ser de outra religião, porém também não trabalha, né? E na maior parte do mundo ocidental, né, é feriado. É feriado, é um dia de se refletir sobre esse Jesus Cristo que assumiu a crueldade humana até o fim, assumiu o sofrimento humano e pesou sobre ele todas as nossas culpas, como diz o texto sagrado, como diz Isaías, lá no servo sofredor, no capítulo 52, o segundo Isaías. E ele diz, então, é esse Jesus que expia os nossos pecados. Então, na cruz, ele pagou por todos os nossos pecados. Vamos entender um pouquinho melhor, ao longo desses encontros, o que vem a ser isso. O que é isso? Né? Tem outro momento também que é feriado, é feriado novamente, que é Corpus Christi. Corpus Christi acontece ali depois. Veja como Jesus influencia as coisas, né? Depois de Pentecostes, nós temos a festa da Santíssima Trindade. Na quinta-feira, imediatamente posterior ali, nós temos Corpus Christi, né? Que se sai com esse sacramento que o próprio Jesus Cristo nos deixou. Ele fez essa instituição da Eucaristia, está em todos os evangelhos, menos de João, e depois podemos ver isso, porque ali ele não institui a Eucaristia, porém faz o lava-pés, e até porque a Eucaristia já era, na época do Evangelho de João, perto do ano 90 ali, a questão da Eucaristia já fazia parte da vida dos cristãos, né? E nós temos ali, então, nessa quinta-feira, esse Cristo eucarístico, né, que sai em procissão, quando ele deve ser verdadeiramente adorado, né? Então, essas datas são móveis, né? Muitas vezes cai em junho, outras vezes cai em maio, tudo por causa de Jesus Cristo, né? E como é que a gente calcula isso? Aí tem gente que tudo isso, a referência básica é a Páscoa, é o domingo de Páscoa, né? Esse domingo de como é que se calcula aí o domingo de Páscoa? Tem gente que acha que a igreja se reúne, faz lá um sínodo, sei lá como, e aí faz uns cálculos e chega à brilhante conclusão que a Páscoa vai ser dia tal ou dia tal. E aí conta 40 dias para trás e começa a quaresma, né? Na verdade não é bem assim, é bem mais fácil. Todos vocês vão saber a partir de hoje como é que se calcula a Páscoa, como é que se calcula o início aí da quaresma, que ocorre ali na quarta-feira de cinzas. A Páscoa simplesmente é o primeiro domingo de lua cheia, o primeiro domingo de lua cheia, depois do dia 20 de março. 20 de março, como a maioria sabe, às vezes é 20, não sei se às vezes muda para 21, mas acredito que seja 20. 20 de março é quando começa a primavera no hemisfério norte e para nós começou o outono. Então, a partir desse dia 20, qualquer domingo, o primeiro domingo que cair, tiver uma lua cheia, o primeiro domingo de lua cheia, esse será o domingo de Páscoa. Conta-se então 40 dias antes, veja tudo referência a Jesus, né? Conta-se 40 dias antes e nós teremos a quarta-feira de cinzas. Alguém pode falar, mas diácono, não bate 40 dias. Não bate mesmo não. Mas dá 45, 44. E sabe por quê? Porque a gente desconta os domingos. Domingos, a palavra domingo, vem de Dominus, dia do Senhor. Todo domingo é dia do Senhor. Então ele é acrescentado aí para que se tenha 40 dias. Muita gente diz também que
é a igreja que determina a festa do carnaval. Não é verdade. Não é verdade. A igreja determina, já na tradição, ela determina a quarta-feira de cinzas. O que o povo começou a fazer? A partir da quarta-feira eu tenho que fazer jejum, tenho que fazer oração, quarta-feira eu tenho que fazer uma introspecção, né? A partir da quaresma nós temos uma mudança na parte litúrgica, aí, não tem glória, etc. Então, o que o povo começou a fazer? Falou, vamos fazer o seguinte, na terça-feira nós vamos fazer uma grande festa antes de iniciar a quaresma. E assim começou festejar, aí começaram a usar aí fantasias e começaram a usar, enfim, o carnaval que a gente conhece. Antigamente se falava, eu tenho um pouco mais de cabelo branco assim, né? A gente falava terça-feira gorda, que era terça-feira de carnaval. Mas é o povo que, no prenúncio aí da questão da quaresma, passou a celebrar. É lógico que a igreja, o que marca, tudo, a referência é sempre a Páscoa, que é o segundo momento mais importante. Um dos momentos mais importantes são quando o Verbo se encarna e habita entre nós, lá no Natal, em dezembro, e quando retorna ao Pai. Né? Nós temos aí uma divisão aí, ocorre uma divisão nisso aí. O Antigo Testamento, a gente diz que o sujeito, aquele que protagonizava o Antigo Testamento, era o Deus Pai. É o Deus Pai. Né? Sempre a relação é com Deus. Ali na sarça ardente, Moisés interage com Deus. É Deus que se revela na sarça ardente, tira a sandália porque você está num terreno sagrado, numa terra sagrada. Né? E aí nós temos esse Deus que é o protagonista, ele se revela ali através dos profetas e fala pela boca do profeta, enfim, e fala nos sapienciais, né, ali nos salmos. Esse Deus, esse é um Deus que vai se revelando aos poucos. Nossa, como o tempo passa. Vai se revelando ali aos poucos no Antigo Testamento. Nós temos, então, esse protagonismo do Deus Pai. Quando o Verbo se encarna, o protagonista passa a ser o Filho, Jesus Cristo. E quem é que Jesus Cristo deixa no seu lugar? Ele deixa no seu lugar o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Então nós temos essa divisão. Antigo Testamento, o Deus Pai. Quando olhamos ali o Novo Testamento, os Evangelhos e, enfim, até Apocalipse, né, e as cartas de Paulo, etc., nós temos o Deus Filho. E depois ele transfere o protagonismo para o Espírito Santo. E qual é a missão do Espírito Santo? A missão do Espírito Santo é fazer com que o reino finalmente aconteça através de nós cristãos. É santificar a cada um de nós, a barca de Deus, que somos todos nós, a igreja, e o povo. Santificar o povo. Que missão terrível, que missão árdua tem esse Espírito Santo. Assim como a missão de Jesus não foi nada fácil também, porque ele recebe uma missão, a missão do Pai, que o envia para implantar o reino de Deus. Ele é aquele que vai anunciar o reino de Deus. É lógico que ele tem ali também alguns outros objetivos, que a gente poderia dizer aí de uma maneira mais moderna, né? Objetivos específicos, que é revelar o Pai, mostrar quem é Deus, de tal maneira que a teologia vai nos dizer que Jesus Cristo é a plenitude da revelação de Deus. Quer saber como é Deus?
olhe para Jesus. Se você tem dúvidas em saber como verdadeiramente é Deus, olhe para Jesus. O próprio Jesus nos mostra isso. Quando lá em João ele diz para Filipe, ele diz assim, Filipe, né? Quando o Filipe fala assim, Jesus fala, vim mostrar o Pai. Filipe diz para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus diz assim, Filipe, você está tanto tempo comigo e ainda não percebeu? Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então Jesus Cristo é esse que revela, que tem essa missão de revelar plenamente o Pai. Além de iniciar e fazer a vontade do Pai, que é implantar o reino de Deus aqui. E eu vou perguntar para vocês agora, como uma sala, né? A gente não perde o costume. Qual é a missão do Pai? Do Deus Pai? Qual é a missão do Deus Pai? Deixa eu ver se eu ouço alguém. Todo mundo acertou. Todo mundo acertou. Deus não tem missão. Porque para ter missão é preciso ser enviado. Deus envia Jesus. Jesus e Deus, porque uma hora Jesus diz assim, eu vos enviarei o Espírito Paráclito. Espírito Santo. Depois ele diz, o Pai vos enviará o Espírito. E esse Espírito Santo fará com que vocês recordem tudo aquilo que vos ensinei. Tudo aquilo que vos ensinei. Então, ele recebe também uma missão. Agora, e o Pai? Para que o Pai tivesse uma missão, já que nós temos que compreender, em termos de teologia, né, caracterizar bem o que é missão. Alguém teria que enviar o Deus Pai para alguma missão. Quem é que poderia enviar? Ninguém. Estaríamos dizendo aí, né, confrontando completamente a teologia de que existe mais alguém que já foge à Trindade que estaria enviando o Deus Pai. E ele não é enviado. Ele tem o seu papel. Ele tem o papel de Pai. Né? E que é bastante também. O próprio Jesus Cristo diz, o meu Pai trabalha muito e eu trabalho também. E eu trabalho também. Né? Nós vamos ver aí como é que é isso. Tem gente que pensa que quando morrer, e quem vai falar isso é o Diácono Franco, na parte da escatologia, que depois desses 5 encontros nós teremos a parte da escatologia, tem gente que pensa que quando morrer vai aprender a tocar harpa, né? Ficar lá nas nuvenzinhas, assim, tocando harpa. Né? Não é bem isso. O meu pai trabalha, e nós não vamos fazer nada lá, não. Nós estamos sendo preparados aqui. Né? Deus nos deu muitos talentos e, ao mesmo tempo, precisamos nos desenvolver para assumir novos compromissos lá na eternidade. Tem gente que fala assim, eu vou descansar, descanso eterno. Pode tirar o cavalinho da chuva, não vai descansar não. Tem muita coisa para se fazer. E Deus continua fazendo, realizando, assim como os anjos também tem muita coisa. Só cuidar da gente nessa pandemia aí, cuidar do Brasil, cuidar dos governantes, orientar, é uma trabalheira danada, não é verdade? Então, essa é essa questão cristológica e dessa divisão aí que temos que compreender melhor, vamos compreendendo aí ao longo dessa nossa jornada aqui, né? Ao longo da nossa caminhada, desde lá quando a nossa primeira catequista, que é a nossa mãe, nos falou a respeito de Jesus Cristo, né? E depois na catequese, enfim, nós fomos aprendendo aí quem é esse Jesus Cristo, né? Temos uma grande tentação, porque já ouvimos muitos textos sagrados, tenho certeza, as missas que participamos, né? Se a gente for relembrando os textos dos evangelhos, né? A gente vai olhando ali
e vai percebendo como é Jesus. Qual é uma tentação que nós temos? É de irmos formando uma imagem de um Jesus assim que eu acho melhorzinho ter esse Jesus desse jeito, né? Um pouquinho mais assim na questão do divino, né? Outros querem ver esse Jesus um pouco mais na questão do terreno, ali, naquele que pisa no chão, né? Na sua parte humana, né? E a gente pode ter alguma tentação de acabar vendo esse Jesus não de uma maneira errada, errônea. Não, não estou dizendo que é errado. Porém, de uma maneira, uma parte apenas, de uma maneira parcial, quem é esse Jesus. E normalmente a gente pode, vai ajustando as coisas para que esse Jesus seja assim na nossa vida, né? Porque eu gostaria que ele fosse assim. E isso é um perigo. Por quê? Se eu começo a colocar um Jesus da maneira como eu gostaria que ele fosse, eu termino criando a imagem de um Jesus que é a minha imagem e semelhança. Foi assim que nós fomos criados? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Jesus é Deus. Fomos criados à sua imagem. Se eu distorcer um pouco isso, eu vou ter um problema até comigo, na minha identidade, de quem sou eu. De tal maneira que se eu dou uma escorregada aí e crio uma imagem de Jesus, né? Não estou dizendo que as pessoas têm uma imagem distorcida, mas pode ocorrer que numa escorregadela dessas a gente termine criando uma imagem de Jesus que não é a verdadeira imagem. Que não é a verdadeira imagem, né? Eu vou beber um pouco d'água. Posso aqui? Durante a aula eu bebo água, bastante água, mas aqui eu não sei se pode beber, mas eu vou beber um pouco de água aqui. A garganta já vai secando aqui, a gente já vai ficando com alguma dificuldade, né? Os fonoaudiólogos dizem que é para a gente beber de golinhos, né? Mas quando a sede é grande, a gente bebe mais, né? Tem jeito. Jesus Cristo é um mistério. Não é Deus? Deus é mistério. Será que com a nossa capacidade, nossa inteligência, nós podemos, assim, abarcar Deus de uma maneira ampla, de uma maneira plena para compreendê-lo verdadeiramente? Não, porque a nossa inteligência ela é limitada, não é? A ciência demora para compreender aí como é que funciona o corpo humano. Estamos aí ouvindo aí nos meios de comunicação sistema imunológico. Nunca se falou tanto nesse tal de sistema imunológico. Uma coisa fantástica criada por Deus para proteger o ser humano de ataques exteriores, de ataques externos. E aí tem um tal de um vírusinho assim pequenininho que não é nem uma célula, ele não é unicelular, ele não é que ele entra na célula e passa a se reproduzir junto com a célula, obriga a célula e acaba destruindo a célula, né? Coisas assim de uma dinâmica e de uma natureza, de uma sabedoria que até os cientistas, depois de longos anos, têm muita dificuldade em compreender, né? E muitas coisas, buraco negro aí na galáxia, né? Que faz as luzes fazerem curva. A gente sabe que a luz ela vai em linha reta, mas no buraco negro ela faz uma curva de tamanha densidade, a força de atração, que até a luz curva, e o Einstein acabou dizendo lá que luz também tinha matéria, né? Luz tinha matéria, enfim.
Essas coisas são misteriosas, mas compreender esse Deus que criou todas essas coisas também não é muito fácil. Também não é muito fácil, né? Temos as nossas limitações, né? Somos imperfeitos. Jesus Cristo era perfeito. Jesus Cristo era perfeito em tudo, né? Jesus Cristo, os escritores aí dizem assim, Jesus Cristo foi o maior psicólogo do mundo, conhecia a alma humana como ninguém. Jesus Cristo foi o maior líder do mundo. Jesus Cristo foi... E assim vai, né? Então temos as nossas limitações. Mas aí você pode dizer, escuta, então para que eu vou fazer cristologia? Né? Pois é. Acontece que ele próprio quer que o compreendamos melhor. É ele que quer. Não é ele que está escondido lá e nós estamos aqui xeretando. Os teólogos, os padres, enfim, bispos, estamos aqui xeretando para ver, vamos ver, descobrir como é que é esse Deus, hein? Como é que é Jesus Cristo. Ele não quer se revelar, mas eu... Não, ele quer se revelar. Por quê? Porque ele se revelando, ele faz com que a gente alcance a nossa salvação através de Jesus Cristo, que a gente compreenda como é que acontece a salvação. Ele quer se revelar. Então ele facilita as coisas para a gente. Né? Ele não está brincando de esconde-esconde. Né? Agora aqui, agora ali, não vou mostrar, não vou mostrar para vocês como é que funciona o sistema imunológico. Não, ele está lá, instruindo os cientistas para que descubram vacinas, para agora estão descobrindo aí alguns remédios, alguns coquetéis que podem aí combater o vírus, enfim, né? Ele está pronto para ajudar. O problema é a gente se conectar, se ligar nele. É como você ter uma tomada. Você tem uma tomada ali, eu estou ligado aqui no meu computador, né? A tomada tem energia, Mas se eu só encostar assim o plug da minha tomada, pertinho, assim, sem entrar ali, vai ligar o meu computador? O meu celular? Não, não vai ligar. Por quê? Apesar da energia estar ali, eu preciso plugar. Eu preciso mergulhar aquilo ali para que eu me conecte e a partir daí a energia comece a fluir. Deus também está aí à disposição, com toda a sua força, querendo que a gente se plugue nele, que a gente se ligue nele, falando na linguagem aí dos jovens aí, né? E nós nessa imperfeição, nessa nossa imperfeição, que somos imperfeitos, temos aí inúmeras dificuldades, mas temos alguns caminhos, que é disso que nós vamos falar. E não percam, são 5 aulas. Não percam, vamos falar sobre muitas coisas aqui a respeito dessa caminhada na fé através de Jesus Cristo. Né? Quais são esses instrumentos que nós temos para que a gente consiga mergulhar nesse mistério, nesse Deus que quer se revelar, ele quer se mostrar para você como é, ele quer mostrar os mistérios todos para você. Só que é preciso que nós nos capacitemos para isso. Não dá, se você não quiser fazer esforço nenhum, não dá para você ser um médico na semana que vem. É preciso que haja esforço, é preciso que haja dedicação. E para compreender esse Jesus também, nós precisamos nos dedicar, é preciso que a gente encare a coisa de uma maneira séria. E a gente sabe que nós brasileiros temos um probleminha para ler livros, parece que se tornam cansativos. Eu fico preocupado com uma live dessa aqui, né? 40 minutos. O povo costuma dizer, vídeo com mais de
4 minutos, eu já nem abro, né? E eu fico preocupado aqui. A proposta é que a gente fique aqui 1 hora, né? Peço a Deus que tenham, peço a Deus que resistam, peço a Deus que tenham esse espírito de querer entender, compreender. Por quê? Porque é um grande benefício para cada um de nós avançarmos nisso, né? Então, a primeira coisa é a dedicação. E essa dedicação a gente faz em parte com o nosso intelecto, com a nossa inteligência, né? Com a nossa inteligência. Alguém vai dizer assim, bom, mas então quer dizer que eu preciso ser muito inteligente para estudar esse negócio aí de cristologia? Será que é isso? A inteligência é um dom, é muito importante, mas Jesus fala umas coisas lá que deixa a gente meio assim. Ele diz assim, ele agradece a Deus, dá glória a Deus, porque escondeste isto dos sábios, dos inteligentes, e o manifestastes e o revelastes aos pequeninos. Quer dizer que tem alguma coisa que, além da inteligência, um componente muito importante para que eu consiga decifrar esse Jesus Cristo que quer se revelar a cada um de nós. E se revela na Sagrada Escritura. Estou falando isso de uma maneira ampla, porque a revelação, como todos nós sabemos, ela termina com a morte de João e o Apocalipse, o último texto sagrado do Novo Testamento. Ela termina ali, a revelação. Mas a compreensão a respeito da revelação não acaba nunca. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Você quer sofrer menos na sua vida? Vai estudar a Bíblia. Vai ver lá como é que você deve compreender o outro, como é que você deve ser esperto para não cair na cilada dos outros. Jesus fala uma coisa que surpreende a gente. Ele diz assim, sede simples como uma pomba e sede prudentes como a serpente. Alguém fala, escuta, serpente? Serpente não é coisa do mal, não. Aliás, o Antigo Testamento, a serpente era o mal. Veja, vamos entender direito o que Jesus diz, porque Jesus não fala besteira. Hein? Então Jesus sabe o que está dizendo. Né? Na dúvida, sempre acredite em Jesus. Na dúvida, não ultrapasse e sempre acredite em Jesus. Né? Então, ele diz ali, Jesus diz assim, prudentes como a serpente. A serpente, esse aspecto da serpente, da prudência, para que é? É a proteção dela. Né? Porque se alguém pisar na serpente, um cavalo pisar na serpente, um animal qualquer pisar na serpente, pode romper ali a sua estrutura lá, que não é osso, não me lembro mais, é cartilagem, acho que ele é formada de cartilagem ali, pode destruir aquilo ali, ela perde a sua locomoção, tá certo? Então, e ela só ataca quando ela é atacada, então ela fica olhando com cuidado, com prudência. Quer ver? Vou dar um exemplo simples. Sabe por que está morrendo tanta gente nessa pandemia? Falta de prudência. E o que é ser prudente? Ser prudente é não participar de reuniões com muita gente. Ou mesmo alguns encontros sem máscara. Isso é falta de prudência. Olhe para Jesus. Sede prudentes como a serpente. Quem não é prudente tem sérios riscos de sofrer ou morrer. Quem não é prudente se casa com qualquer um, depois de 3 meses, pode ter seu filho morto. Mas era tão rico. Shopping,
que falta? Prudência. Prudência. Né? Então, a Bíblia é essa fonte de sabedoria. E a diferença, muitas vezes, entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. Né? Então, o que é isso? Qual é a segunda coisa muitíssimo importante? É a fé. É a fé. Eu disse no primeiro encontro, depois vocês podem olhar aí no link da apresentação, antes do Padre Andrés, né, quando ele falou sobre José, antes disso, naquele primeiro encontro, eu disse ali sobre essa questão, essa questão, fugiu agora, essa questão da fé. Estava falando sobre a fé, tá certo? Fugiu ali. Fugiu, mas vamos continuar com a fé, que daqui a pouco aparece. Né? Essa questão da fé, então, eu dizia, agora lembrei, né? Sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele dizia assim, quanto mais eu compreendo, né? Quanto mais eu compreendo, mais eu creio. E quanto mais eu aprofundo a minha fé e creio mais, aí eu percebo que eu compreendi mais ainda. Você está entendendo? A relação entre intelecto e crer, e a fé. Então, essa relação, ela, à medida que eu tenho a fé, não preciso ficar, falei quando usamos a fé, estou dizendo que eu tenho que deixar a inteligência de lado? Não. E devo contestar muitas coisas, que não nos engane, que ninguém não nos engane. Né? Jesus não permitia ser enganado por ninguém. Né? Mas essa relação entre crer e compreender, entre inteligência e a fé, faz com que eu siga adiante na compreensão de Jesus Cristo. Que eu vá mais além. Senão eu paro. Senão eu paro. O nosso querido cardeal emérito, né, Dom Cláudio, ele diz assim, nós não podemos parar apenas na compreensão. Senão, o que nós estamos fazendo é teodiceia. O que é teodiceia? É tentar compreender Deus apenas com a razão, com o meu intelecto, com a minha inteligência. É muito bom ter inteligência, é muito bom ter capacidade de vislumbrar inúmeros panoramas, enfim, inúmeras alternativas diante de uma situação difícil. São atributos aí, são questões da inteligência, muito bom. Mas a fé e a inteligência tem um casamento aí. Eu preciso da fé. E às vezes a fé é mais importante do que a inteligência. Será? É mais importante. Veja, às vezes algumas pessoas, algumas pessoas que têm 2 faculdades, pós-graduação, mestrado, PhD, sei lá mais o que, né? Elas especulam muito. Então, se você aponta alguma coisa, ela vai começar a especular e vai ver e cria ruído. Quer ver um ruído? Eu agora há pouco falava aqui com a Juliana, que é um dos anjos que ficam aqui por trás, que coloca, e o Zé Henrique, que colocam aqui faz com que essa live vá ao ar, né? E falava com eles dois aí a respeito dessas questões, né? Da gente da inteligência que ela pode fazer com que eu fique especulando, fique ali criando ruído, porque eu olho, por exemplo, de repente eu aqui na live, a gente fica meio nervoso aqui, quando esse negócio começou lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 0, frio na barriga danado, senti calor, frio na barriga, senti tudo ao mesmo tempo, né? Agora já acalmei, graças a Deus já acalmei, né? Acho que o Espírito Santo veio em meu socorro aí, né? Para acalmar. Mas o que acontece?
Se eu tem um erro de concordância aqui quando eu estou falando com vocês. Tal da concordância verbal, nominal, aquelas coisas lá que a gente estudou lá de português. E aí eu erro, tem um erro de português. As pessoas, aquelas que entendem mais, tal, podem falar assim, não, mas eu estou falando alguma coisa e estou indo lá no meu pensamento, ela fala, não, mas ele fez no erro de português, aquele concordância acho que não está certo, porque o verbo deve concordar com, entendeu? E aí passa a tirar o foco, perde um pouco o foco. Né? Tem gente que você fala assim, olha, vou mostrar aqui meu dedo aqui. Olha ali Jesus Cristo. Está ali Jesus Cristo. Aí a pessoa olha e fala assim, diácono, essa unha você não cortou bem. Está precisando aqui dar uma arredondada aqui. Foi bom não. Tem uma pelinha aqui também, viu? E seu dedo é meio torto, não é não? E para uma pessoa simples, se aponta Jesus Cristo, ela fala, cadê? Onde está? Ela não se perde nos detalhes. Deu para entender? Ela não se perde nos detalhes. Então, às vezes, o inteligente volto a dizer, muito bom, eu não estou aqui fazendo a crítica a quem é inteligente, não. Que Deus abençoe. Né? Mas é assim que a coisa ocorre. Né? Muito bem. Tem um quarto lugar e o mais misterioso deles, para que a gente compreenda esse Jesus Cristo aí. Esse quarto lugar tem uma palavrinha de 4 letras que se chama amor. Mas eu preciso de amor para compreender Jesus? Precisamos de amor. Por quê? João diz assim, de uma maneira audaciosa, ele diz, Deus é amor. Deus é amor. Nas categorias que temos da filosofia, né, uma das coisas é a questão da essência. E a gente precisa fazer filosofia, às vezes, fazer faculdade de teologia, porque é preciso que a nossa cabeça ela trabalhe, a questão da fé e da razão, elas trabalhem juntas ali. Né? Então, a essência de Deus é amor. Quando ele fala Deus é amor, João está dizendo a essência de Deus é amor. E o que é a essência? É alguma coisa que, se você tira aquilo, deixa de ser o que era. Deu para entender? Se você tem uma cadeira é para se sentar. Né? Se você tira 2 pernas, sei lá, da cadeira, perna não, pé, né? Cadeira tem pé. Mesa tem. Bom, pé é pé. É pé. Então, se você tira o pé da cadeira ali, ela deixa de ser cadeira. Porque você tirou a essência dela, não é mais cadeira. Se você tira de Deus a sua essência, que é amor, o que sobra? Aí eu pergunto para você. Se você não ama, como é que você vai entender aquele que é amor? Então, ao mesmo tempo, a falta de amor é um dos grandes empecilhos para compreendermos Jesus Cristo. Por isso que também se torna muito difícil essa compreensão de Jesus Cristo. Mas essa questão do amor, ela vai remeter, eu vou explicar direito, porque aqui a gente conhece amor com essa palavra só. Mas eu vou resgatar o amor na filosofia e o amor no Novo Testamento, que é eros, filia e ágape. Não percam, no próximo encontro, o amor. A necessidade de amar. Eu costumo dizer uma frase que eu refleti sobre ela.
que aquele que crê, aquele que diz que tem fé, amar é uma necessidade que se impõe. Então, amar é uma necessidade que se impõe para aqueles que têm fé. Se você não ama, se Jesus é amor, você, sinto muito, mas a sua fé está claudicante, está frágil, né? É preciso amar. Mas vamos discutir sobre isso. Eu vejo aqui que já estamos aqui nos 56 minutos e vamos ver se nós respondemos algumas questões. Eu não sei como fazer isso, porque eu não sei nem quantas pessoas estão na live. Eu estou olhando aqui, eu tenho algumas informações aqui, né? Algumas informações, mas eu não sei. Quantas pessoas temos na live? Nós temos cerca de 150 pessoas, isso pelo Face, mas tem outras formas de divulgação que nós não temos agora exatamente. Espera um pouquinho que eu estou com um negócio que entrou aqui, espera aí. Nós não temos exatamente. Esse aqui é o Diácono Franco. É o Diácono Franco. O professor que vai dar aula por algum motivo. De escatologia aí. Muito bem. Então, nós estamos, felizmente, temos uma boa assistência. Eu acredito que para uma primeira aula está muito bom. E o pessoal tem feito perguntas, algumas perguntas sobre o texto, sobre o que você tem comentado. Eles estão gostando da sua forma de abordar, pelo menos o que está aparecendo aqui, né? Eu não posso dizer por todos, mas eles estão... Os que não gostaram não falaram. Não, os que não gostaram não falaram. Mas o pessoal está muito contente e parece que está atingindo aquele objetivo de apresentar um Jesus que não é aquele Jesus que a gente está acostumado. É um pouco mais aprofundado esse pensamento sobre Jesus. E eu acho que nós vamos ter muito mais novidades com o decorrer das suas aulas. Agora, alguns perguntam, alguns têm dúvidas, seria Jesus o próprio Deus que se encarnou? São perguntas simples, né? Mas que já são dentro desse contexto que você falou. Quem conhece Jesus, conhece Deus, né? Deus, a Trindade, né? Ela se manifesta agora na forma da presença do próprio Filho de Deus, do próprio Jesus. Então, tem outras perguntas também, algumas estão bem... Saborear a palavra de Deus é uma maravilha, tá legal, né? Também eu achei uma boa questão. Então, se você quiser comentar um pouquinho mais, eles estão gostando da aula, a maioria está gostando aqui, estão muito contentes, parece que está bem. Tá bom. Agora, fico feliz pela primeira experiência. Se você é a primeira experiência, nós não somos profissionais, né? É bom que nossos alunos entendam que nós não somos profissionais de Facebook, né? Nós temos nosso conhecimento, tentamos passar, mas nós não temos aquela dinâmica de um artista, de um líder de Facebook. Mas nós vamos dando nossos passos aí, tentando mostrar um pouco dessas aulas dessa forma virtual. Se nós estamos, muitas vezes o professor, ele tem aquela vida interagindo com os alunos, né? E nesse sistema de Face, nós não temos um retorno direto, não olhamos para os alunos, então um novo aprendizado para nós, né, Eduardo, inclusive para outros professores que virão no decorrer desse curso, no segundo semestre, principalmente, é uma forma de comunicação que a gente vai, aos poucos, aprimorando. E precisamos dessa participação de vocês, perguntando, questionando, procurando tirar as dúvidas, porque depois nós vamos ter oportunidade de rever essas perguntas e, quem sabe, na próxima aula, aprofundar algum tema. Tá, Eduardo? Tá bom. O que a gente pode dizer sobre a encarnação do Verbo aí, né, é que era uma necessidade Deus se encarnar e viver entre nós. Até mesmo para que a gente aprendesse
aprendêssemos a sermos mais humanos. Ele vem mostrar para a gente muitas coisas. Uma delas é como a gente deveria se relacionar, como deveríamos ser mais humanos uns para com os outros, né? Aquilo que eu falei sobre ele era, que os teólogos falam, ele era tão humano que só podia ser Deus. Essa necessidade da encarnação, nós vamos trabalhar isso também, é a necessidade para a questão da salvação. O Antigo Testamento, ele nos enriquece, mas ele aponta o tempo todo para Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Isaías aponta para Jesus Cristo. Os livros sapienciais, temos 7 livros sapienciais bem no meio da Bíblia, que aponta para Jesus Cristo. Tanto que sabedoria, ela é personificada. Isto é uma pessoa. Quando se fala nos livros sapienciais da sabedoria, é uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Maria é aquela que vai acolher a sabedoria. É em Maria que a sabedoria nasce para o mundo, né? Então, isso é... Falaram aí também sobre a questão de calendário. Calendário é um problema, gente. É um problema calendário, né? Porque a questão do dia 25, muitas datas, elas foram estimadas. Elas foram estimadas ao longo do tempo, porque não, faltou uma certa precisão, aí tivemos uma dificuldade de precisão nas datas, né? Tanto que os números e datas na Bíblia é um problema. Por exemplo, fala assim, Jesus morreu com 33 anos. Alguns falam 32, 31, 34, 30, mas morreu ali, ó, gente, é mais ou menos perto, sabe? 33 ficou uma data aceita pela maioria, e ficou essa data aí. São coisas que algumas delas nós só vamos ter certeza lá, né? Quem for antes de mim, me avise depois em sonho como é que é isso. Muito bem. Então eu acho que podemos encerrar, Diácono Franco. Sim, tem uma pergunta interessante, você ainda não chegou exatamente nisso, eu acho que é muito, muito importante a gente aprofundar depois esse tema. Jesus, ele veio como qualquer ser humano, ele nasceu de Maria, e ele não tinha ainda, imagina uma criança no ventre da mãe, a criança quando nasce 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, ele já tinha consciência que era filho de Deus? É um pouco difícil, né? Acho que você pode falar um pouquinho sobre isso. Tá bom, vou falar sobre isso. Então, veja. Rapidamente, só para tirar rapidamente. Jesus Cristo nasceu como uma criança, filho. Paulo fala assim: filho de mulher. Filho de mulher, o que nasce de uma mulher? Não nasce uma girafa, né? Nasce um bebê, uma criança, um ser humano. Um ser humano com todas as características do ser humano. Ele mamava? Claro que mamava. Usava fralda? Usava fralda. Era o cueros, né, que se chamava lá. Tem uns textos nem sei se existia coeiro. Fala em cueros, em alguma coisa. Não, tem uns textos que falam em cueros lá. Né? Usava fralda? Usava fralda. Né? Nós temos um texto que elucida muito bem isso, né? Quando Jesus se perde lá no templo. Sim, né? Sim. E aí nós vemos uma coisa ali que nos deixa assim, né? Além da postura de Maria, de José ali, né? Você não sabia que nós estávamos preocupados com você? Ali Maria coloca o sentimento dela. Ela não chega lá e dá uma bronca e fala, você não sabe nada? Não, ela não dá uma bronca. Ela diz com carinho, ela diz, você não sabia que nós estávamos aflitos, procurando por você, para que ele sentisse aquela empatia do sofrimento deles. Né? E aí o texto termina dizendo que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Então veja, ele crescia em estatura. Até aí, beleza, foi crescendo mesmo, não nasceu com 1,80 m, tá certo? Ele nasceu, a sabedoria, ela veio se desenvolvendo, veio se manifestando aos poucos. Não ficava nada, ficava algo absolutamente estranho uma criança de 1 ano
sair falando em hebraico, grego e aramaico. Né? E fazendo milagres, fazendo milagres. Ali no berço, já dava uma flutuada no berço. Nada disso. Não fazia sentido isso. Fazia sentido. E pior, crescia em graça. Diante dos homens e diante de Deus. Deu para entender? Então, ele continha toda a divindade. É lógico, toda a divindade estava nele. A divindade estava nele. Toda a graça de Deus estava plena nele. É lógico que existem momentos ainda que da ação do Espírito Santo, como no batismo, por exemplo, no Rio Jordão. Né? Mas ele crescia, isto é, ele foi se desenvolvendo e tendo uma certa consciência, como disse o Franco ali, foi tendo uma certa consciência e crescia também na graça. Isto é, a capacidade de acumular a graça, de ter a graça dentro dele, ela foi aumentando aos poucos, assim como para a gente, a capacidade da graça, a capacidade da graça que Santa Teresa d'Ávila tinha, né? ou Santa Teresa de Calcutá, a capacidade imensa, Santa Dulce dos pobres aqui, capacidade imensa que foi se desenvolvendo para acolher a graça, para que ela fosse um canal da graça para o outro, foi acontecendo aos poucos. Né? E aconteceu também para Jesus. Não sei se deu para entender aí. Perfeito, excelente. Eu acho que essa humanidade, por isso que nós dissemos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. É o único que contém toda a humanidade, tudo que é um ser humano, e, ao mesmo tempo, tudo o que vem, o que é Deus. Ele é o próprio Deus encarnado, mas como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Esse é o nosso... Menos no pecado. Aí sim, menos no pecado. Ele resistiu a todas as tentações, coisa que nós não conseguimos, né, Eduardo? Pois é, a gente está no caminho. Tá certo. Só com o Espírito Santo. Perfeito. Agradecemos a todos a participação, agradecemos a paciência, né, porque ainda não temos também esse traquejo aí para a questão da live, mas vamos nos esforçar e espero também que vocês tenham essa paciência para que a gente aprenda, para que aprendamos juntos aí nessa caminhada. Muito obrigado, boa noite a todos. Da minha parte, boa noite. Boa noite. Será disponibilizado, só para avisar os alunos, que será disponibilizado o texto posteriormente e uma apresentação também, procurando aclarear tudo o que foi dito pelo diácono Eduardo. Tá? Agradecemos a presença, tenham um ótimo descanso e semana que vem estaremos aí, com a graça de Deus. Amém? Amém. Amém. Tchau. Boa noite. Bom descanso.